Naturalmente, o tema mais candente durante a semana aí, já foi da outra semana, até foi uma das nossas capas da Cruzeiro da semana passada, mas seguiu-se o ataque, o cerco ao Roberto Campos Neto, que tentou aí explicar, ensinar como é que funciona a política, como é que funciona a taxa de juros, como é que eles chegam na Selic, deixando muito claro que não dá para fazer na canetada, não adianta fazer protesto, né? O PT chegou a convocar manifestação para baixar a taxa de juros. Ô Joyce, eu peguei pesado com o PT, eu chamei isso aí de terrorismo econômico, porque o pessoal começou a atacar de forma coordenada, né? Com deputados, senadores, ministros, o presidente da República, a militância na internet, todo mundo resolveu atacar a reputação do Banco Central e do Roberto Campos Neto, tentando forçar a sua demissão, naturalmente para eles colocarem outra pessoa, parece que querem botar o André Lara Rezende, mas o fato é que é quase um cerco, realmente, né? Com indícios de conspiração, porque você está atacando os fundamentos da economia, com todas as consequências negativas que isso tem, inclusive o aumento da própria taxa de juros que eles dizem querer baixar. Começamos bem, né, esse governo Lula. Bem mal, começamos bem mal. É engraçado essa queda de braço, porque o Lula fez do Campos Neto o bode expiatório, né? Ele precisava de um bode na sala para botar a culpa pela questão dos juros. Então, ele falou, não, vai ser esse aqui, vai ser o Campos Neto, que é preparado. Eu conheço bastante, fiz a aproximação dele com o Rodrigo Maia, quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, aproximei os dois ali. Tem suas ideologias, é um bolsonarista, nisso eu acho ele equivocado, mas uma coisa não se mistura com a qualidade técnica dele. Uma coisa, outra coisa, e pronto, acabou, né? Então, acho que o Lula erra bastante, acho que é uma queda de braço besta, boba, e que, na verdade, é uma queda de braço que prejudica o processo de inflação acima. Né? Por quê? Porque existe a subida da inflação e a perspectiva da elevação da inflação é uma perspectiva que imediatamente pode fazer com que a elevação suba. Parece estranhíssimo, mas eu vou explicar. Por exemplo, se o dono da quitanda aqui da esquina de casa, ele tem uma perspectiva de que vai subir a inflação, de que os produtos vão ficar mais caros, antes mesmo que isso seja uma realidade no mercado, ele vai subir o preço da banana, do abacaxi, vai subir o preço da batata, né? Porque ele está com uma perspectiva de subida da inflação. Então, é isso que essa queda de braço traz. Não vejo ninguém ganhando com isso. Acho o Campos Neto não vai ser afastado, não vai sofrer nenhum processo de impeachment, né? Isso não vai acontecer. Ele vai ficar até 2024, ele vai comandar o Banco Central. Acho que o Banco Central precisa de muito mais independência e não menos. Um dos projetos que eu relatei tratava exatamente da independência do Banco Central. Foi um projeto que eu relatei para a independência, né? E não ao contrário. Então, eu acho que esse é um debate em que o Lula está se atrapalhando muito. Ele está jogando os pés pelas mãos aí. É uma perseguição e está com cara de perseguição. Tem cara, cheiro e jeito de andar de perseguição. Né? Então, não vejo isso com bons olhos, não. Eu queria pontuar que essa semana, né, diante de toda essa pressão que o Banco Central estava sofrendo, o Campos Neto se propôs a dar uma entrevista no Roda Viva, né? Ali um programa que ele ficou no centro, recebendo todas as perguntas, inclusive perguntas a respeito do voto dele. Eu vi com bons olhos a forma com que ele se posicionou e, ao invés de atacar de volta, ele meio que fez um aceno com bandeira branca para o governo. Não sei se você percebeu da mesma forma, Cláudio. Eu não percebi nada. Eu acho que, assim, ele falou que se dispõe ao diálogo com o governo. Ele, inclusive... Tô brincando. Eu acho que ele foi diplomático, acho que ele foi um cara elegante, como se deve ser, no final das contas, porque se ele entrar, se ele cai na pegadinha do PT e começa a reagir, né, de forma exacerbada, aí ele precipita a queda dele, né? Então, acho que ele teve esse papel, essa responsabilidade institucional de
tentar mediar isso. Mas é aquela história. Assim, eu não acho que ele tenha se desviado nem um pouco do... Mas será que não foi uma jogada estratégica, pensando que o Roda Viva, toda a audiência que tem o Roda Viva, ele se expôs ali com aquele tom justamente diplomático? E eu acho que, apesar da diplomacia, ele não cedeu. Ele não fez aquela revisão da meta. Ele manteve essa postura. É uma forma de você, assim, cara, você não pode virar as costas, você não pode ficar calado simplesmente e ignorar o que o presidente da República está fazendo, as acusações que ele está fazendo. Então, o que ele está fazendo? Assim, no fundo, ele está dizendo assim, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. E aí ele vai lá e explica. Aí, claro, mas assim, não vi ele recuando 1 milímetro naquilo que ele... Agora, até porque senão ele também criaria razão para ser... O Lula tem sido muito aconselhado pelo campo de conselheiros próximo a ele, pelo campo político mais próximo a ele, a tirar o pé do acelerador em relação ao Campos Neto. Então, ele até deu uma declaração ontem, dizendo, olha, eu não tenho nada contra o Campos Neto, convido ele, inclusive, para na minha próxima viagem para o sertão, ele está comigo para ver o que acontece lá na ponta com os mais pobres. Então, ele continua mantendo a posição dele, mas tirou um pouquinho o pé no tom. Né? A informação continua a mesma. Ainda assim, continua chamando o Campos Neto de cidadão. Mas... Lula é escorpiano, não é? Eu não sei o signo do Lula. Mas, assim, um ponto que me chamou a atenção essa semana no discurso assim, político em torno disso, tanto o Lira quanto o Campos Neto citaram o Haddad como um meio de campo bom entre o Lula e ali a economia, o Congresso. Lira chegou a elogiar o Haddad, o trabalho que ele tem feito. O Campos Neto também ressaltou as reuniões com o Lira, que tem tido um bom diálogo. E, assim, eu realmente não esperava que o Haddad fosse ser visto dessa forma no meio econômico já, assim, de cara. E também no meio político, né, no Congresso Nacional. Agora é interessante a gente observar, Marisa, que o Haddad está levando junto a Tebet, não é? Que, inclusive, foi... como é que se diz, parlamentar junto com a Joyce. De repente, poderia ser até interessante ela trazer um pouquinho para a gente desse perfil da Tebet. Ontem teve o almoço pré-reunião, que participou Haddad e Tebet, o Campos Neto. Esse almoço não estava inicialmente na agenda, foi um almoço que no meio da manhã eles convidaram o Campos Neto, foi no Ministério da Fazenda, e a Simone Tebet estava presente. E hoje, quando o Haddad saiu do Palácio, ele comentou sobre o almoço, ele disse, não, foi uma longa conversa de 2 horas, e a Tebet estava presente. Assim, eu até queria ouvir a Joyce um pouco sobre esse perfil da Tebet, qual o papel que ela pode ter nessa tentativa de apaziguar a economia, acalmar o mercado. A Simone ela é bastante séria, austera, ela não é de fazer muito barulho, trabalha bastante nos bastidores. Ela teve um papel ali um pouco mais barulhento, digamos, na época da CPI da Covid, mas ela é muito de trabalhar no bastidor. E eu acho que ela vai tem feito já essa ponte, o próprio almoço de 2 horas, né? Quer dizer, você teve a reunião de 20 minutos, mas precedida aí de um almoço de 2 horas, né? Já mostra que o diálogo aconteceu ali. A Simone vai ser, né, se não for frita no meio do governo, porque também acho que se a cabecinha da Simone sair muito para fora do buraco, né, a chance de, né, ela tomar, né, uma marretada é grande. Mas se ela não for frita dentro do governo, ela pode ser muito usada para essa questão do diálogo, porque ela tem esse perfil. Ela tem um perfil de dialogar com comissões, com senadores, com deputados. Ela transitava muito bem ali dentro do Congresso Nacional. E não é, parece uma coisa comum, né? Falar que uma senadora transitava muito bem dentro do Congresso. Não é comum, porque muitos senadores e muitos deputados não transitam bem dentro do Congresso. Eles estão ali fazendo um papel ou para o seu público, o eleitor, mas não significa influência de trânsito dentro do Congresso Nacional. A Simone tem influência de trânsito dentro do Congresso e tem mostrado essa influência também dentro do governo, a ponto de deixar o Haddad mais doce, né? No meio dessa deixou o Haddad mais doce. Haddad, então... eu lembrei da música O Bêbado e o Equilibrista. O Haddad é o equilibrista.